como eu agradeço e louvo a Deus essas oportunidades que o Senhor tem nos dado de ter esta comunhão tão preciosa para falarmos daqueles assuntos que são os mais importantes de todo o universo, que é falar da obra única de Deus, de edificação do reino dos céus, da edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a igreja única, não só no mundo, mas em todo o universo. Nós temos que sempre rememorar a morte e a ressurreição de Cristo, que qualifica a igreja como única e a obra de Deus como única, porque esta obra está sendo levada a cabo pelo ungido de Deus, o varão aprovado, Jesus Cristo. E nós estamos perseverando na casa de Deus com o objetivo de conhecer mais e mais e mais da pessoa de Cristo, porque a obra de Deus é conhecer Cristo. Essa é a nossa obra. Jesus, certa vez, ele falou aos discípulos que eu vim fazer a vontade de meu Pai. Por que Jesus fazia a vontade do Pai? Porque ele conhecia integralmente, totalmente o seu Pai. E conhecendo o seu Pai, viu a sua perfeição, a sua maravilha, e não tinha jamais nenhum tipo de força que pudesse convencê-lo a desobedecer uma ordem, uma vontade, um desejo do seu Pai. Então nós precisamos entender que a obra de Deus, com todos nós que estamos aqui na igreja hoje, o Senhor objetiva, através da palavra e da ação do Espírito no nosso íntimo, porque o Senhor comprou o santuário e está aqui dentro, habita, circula, move-se aqui dentro de nós. Talvez a vida divina seja tão pequena dentro de cada um de nós, que muitos de nós não estamos sentindo o mover da vida, mas ele está dentro de cada um de nós. O que é preciso agora fazer é fazer esta vida, que é Cristo, que tem a natureza divina, crescer dentro de nós, a tal ponto que o Senhor transborde na nossa vida, que enche a nossa alma e saia para fora de nós, como um rio que recebe muitas águas e começa a transbordar. Assim nós temos que ser, porque nós somos leitos para a corrente de vida. Nós somos leitos para a corrente de vida. Nós sabemos que se você observar um rio natural, como é que é o processo de formação e de estabelecimento dos rios? Nós sabemos que as águas, os mananciais, estão nas regiões profundas da terra. Lá há lençóis enormes com manancial de águas, E a pressão da terra e o volume intenso da água que cresce a cada momento que a terra absorve a chuva. Então, aquele manancial, não tendo mais espaço para se encher, ele rompe a terra e vai sair lá na superfície da crosta terrestre, e lá onde há o rompimento, chama-se de fonte, aquele rompimento. Então a água passa a ser visível aos olhos naturais das pessoas, porque agora a água está saindo da terra e fluindo da terra. E quando ela sai da terra e flui da terra, ela começa a procurar o seu leito. Se você percebe, todo o processo até aqui foi um processo totalmente natural e divino, porque Deus criou o céu e a terra. O homem não colocou a mão para fazer nada, para o rio
romper, o manancial subir, romper e o leito se estabelecer para que a corrente das águas sejam fluentes na terra. A obra de Cristo é muito semelhante dentro de nós. Deus está no nosso espírito. Ele é um manancial. E à medida que eu me alimento da palavra, aquele manancial, ele se expande, ele não tem mais lugar para ficar somente no meu espírito. Então, começa a subir a terra, porque nós somos pó da terra, nós somos barro, nós somos terra. Então aquele Deus começa a subir, aquele rio da vida começa a subir, até chegar à nossa alma. E quando ele se expande, chega até a nossa alma, então ele transborda para fora, torna-se fluente e começa a não só a nos satisfazer as nossas necessidades plenas, mas também este rio vai ser bebível por todas as pessoas que Deus nos usar para ganhar aquelas almas e para apacentar aquelas almas. Repare que quando rompe a fonte, no exemplo natural, a água começa a procurar os lugares mais baixos do terreno, para que ela, sendo fluente, ela vai ter o seu curso natural. O homem não desenha o curso de um rio. A ciência, a tecnologia não prepara um curso do rio. É o próprio Deus que estabelece o rio, pela sua infinita autoridade e poder de criação de todas as coisas. Então o leito nada mais é do que a parte do solo que está em baixo nível, que está rebaixado em relação ao nível que está à sua volta. E é ali que a água procura correr e passar. Então assim, delineando e formando o seu verdadeiro rio. Tem um leito e tem a água, isso forma o rio. Então o rio torna-se corrente. Você nunca viu alguém colocar bomba junto à cabeceira de um rio para fazer com que as águas corressem para baixo ou para cima? Você nunca vai ver isso. Não precisa bomba, não precisa a interferência de homens, nem de uma tecnologia. O rio flui naturalmente pelo leito. E onde o rio, que representa o Espírito, passa, onde ele encontra a terra humilde, que está abaixo, que não é monte nem os outeiros. O rio não passa por sobre os montes, por os outeiros, ele passa pelas regiões baixas, onde está rebaixado o terreno. Então o rio da vida sempre entra naqueles corações que estão em humildade e reconhecendo que só o Senhor é Deus. E aquele que teme, aquele que respeita, aquele que sabe da grandeza de Deus, aqueles que não são orgulhosos, que não são vaidosos, que não são intelectuais e racionais vaidosos, esses recebem o rio da vida. Mas os soberbos, os vaidosos, os metidos a sabedores naturais, esses não recebem o rio da vida, porque não há neles uma alma quebrada, não há neles um coração contrito. Eles não sabem receber isso de Deus vivo, porque eles se julgam Deus, eles se julgam especiais, eles se julgam importantes, eles sempre acham que são diferentes e melhores que todos os outros. Então esses são considerados os montes, os outeiros. O rio não vai passar por lá, mas o rio passa na depressão, o rio passa nos terrenos baixos, porque isso simboliza a humildade, a simplicidade da pessoa e o reconhecimento de que ele é
débil, fraco, mas que aquele rio é poderoso e ele precisa receber aquele rio para beber desta água da vida. Então, baseado nessa simbologia que explica a obra única de Deus e o fluir de Deus, porque este fluir de Deus é uma corrente de vida, né? Isso tudo acontece dentro do homem. Esta é a obra única de Deus, manancial, fonte e rio. Nós somos as pessoas chamadas para ser ministros, nós somos os leitos para fluir esses rios para outras pessoas serem beneficiadas nos 4 cantos da terra. E os leitos são os amantes do Senhor Jesus Cristo. São os humildes, os simples, os reconhecedores da sua autoridade, do seu poder, da sua fidelidade, da sua justa vida. Eu queria ler uma palavra com os irmãos, que está no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 21. Vamos orar esta palavra juntos. Preste bem atenção, porque a essência da obra de Deus numa cidade depende desses versículos. Eu sempre valorizo muito esse ensinamento que o Senhor trouxe a todos nós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Está bem claro aqui. Os irmãos não têm que fazer estudos rebuscados, profundos, para saber o que Jesus está dizendo aqui. Isso é tão claro e cristalino como você enche um copo de água e enxerga se tem sujeira ou não na água. Você não precisa de uma escola, de um apoio ministerial para entender o que está escrito aqui. Mas então basta levar a sério o que está escrito aqui. Se você levar a sério o que está aqui, o Senhor vai reconhecer que há um sentimento de amor por Ele no teu coração. E olha só. Esse é o que me ama, ele disse. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei. E me manifestarei a ele. Muitos na igreja pedem conselhos, instruções. O que eu faço para ouvir a voz de Deus? O que eu faço para ver o mundo espiritual? O que eu faço para ouvir a voz do Espírito? O que eu faço para ser guiado pelo Espírito? Como eu posso aumentar minha comunhão com Cristo? Está aqui a resposta. Você já conhece os mandamentos de Jesus? Não julgar, perdoar, não falar mal dos outros, não porfiar, não usar de maledicência, só falar o que edifica, amar o próximo como a ti mesmo. Então você já conhece todos os mandamentos do Senhor. Se você conhece, você pode então começar a guardar esses mandamentos. Guardar significa que você vai ter uma vida completamente governada por esta instrução de Deus. Isso é difícil de entender? Então, Jesus, com sua sabedoria divina, disse, ele vincula a verdadeira conversão, a conversão genuína, ele vincula com o amor que nós temos por Ele. E isso é uma lei espiritual. Isso não é um mero conselho humano. Porque o Senhor disse, eu me manifesto a Ele, porque Ele me ama. Por quê? Por que Ele me ama? Porque Ele guarda os meus mandamentos. Se você, para guardar o mandamento do Senhor, tu tem que conhecê-los primeiro. Como é que vai guardar o que tu não conhece? Então, se você não é aquela pessoa que tem o hábito de manhã, de dar 1 hora, 2 para o Senhor, para buscar
o conhecimento espiritual da pessoa de Jesus, porque é só isso que nós buscamos, conhecer Jesus para que ser semelhante a Ele. Se você não faz a busca da palavra para ser igual a Jesus, você tem problemas, está desfocado, está fora de foco na igreja. Se você lê a Bíblia de manhã só pensando que Deus vai te dar dinheiro naquele dia, só Jesus na causa, digo para você. Você está fora daquilo que o Senhor deseja e quer de ti. Porque nosso exame das Escrituras, nossa busca de conhecimento das Escrituras, é para saber como eu estou, o que eu preciso mudar, e se eu me sinto fraco para mudar, eu tenho que dizer para Jesus, faz essa obra, Senhor, me ajuda, eu não estou conseguindo, me ajuda, e eu também vou cooperar com o Espírito. Quando você não quer mais, deixa de fumar e não quer mais fumar, você não compra um cigarro mais. Se você comprar o cigarro é porque você não quer parar de fumar. Então, o comprar o cigarro Deus não pode evitar, porque está na alçada natural do homem essas coisas. Agora, ter o desejo e não comprar o cigarro, isso é que Deus quer. Que você fique ali, agonizando, o ego agonizando, mas Deus vai trazer uma graça para você passar aqueles momentos e vencer aqueles momentos, com dificuldade, com lutas, com tribulações, com certeza, mas tu vai querer sair de um estado natural, carnal, caído, para um estado espiritual, sem sofrer um dano pessoal, natural. Não existe isso, irmão. Nós vamos ser tratados por Deus, para o Senhor nos abençoar, vai haver aflições e sofrimentos. Porque amar o Senhor é uma vida de sofrimento, é uma vida casta, é uma vida que você não aproveita nada que Satanás oferece, é uma vida que você não satisfaz nenhum ídolo do inferno, você satisfaz o Rei Jesus. E isso é uma vida casta, é uma vida de sofrimento, é uma vida de cruz. Agora, se você não está interessado na vida de cruz, então você está no lugar errado na igreja. Não é aqui o teu lugar. E se você acha que Deus vai passar a mão por cima de todos os pecados de conduta e comportamento que nós temos, só porque a palavra diz que Ele nos ama, você está com um grande engano no coração, porque o amor de Deus é altamente disciplinador. Ele corrige porque nos ama. Ele diz isso. Então, que ideia é essa que surge dentro da igreja, essa falsa doutrina de que o homem modelou a palavra para viver de forma agradável na igreja? Uma grande mentira. Promessas ocas e vazias que nunca vão te beneficiar em absolutamente nada. Hoje o Evangelho está cheio dessas coisas, dessas promessas vazias e ocas e sem nenhum sentido, porque aquilo nada vai acontecer na vida deles, porque a verdade está sendo escondida deles. E nós temos que nos abrir para amar o Senhor. Porque o que é o Senhor se manifestar a ti? A única maneira que isso pode acontecer é quando Deus vai te usar para essas coisas serem feitas. Deus vai fazer a obra através de você e você não tem méritos. Você é servo inútil ainda quando Deus te usa. Porque você não tem o poder que Ele tem, a força que Ele tem, a autoridade que Ele tem, a sabedoria que Ele tem, tu só é usado para Ele fazer em conjunto com você essa obra. Até o reino milenar, Cristo é rei, tu ainda és servo. E tu nunca vai ser Senhor. Então temos que tirar essa máscara da nossa cara, que sempre nos faz santos e justos, sem passar pela cruz, pela morte de Jesus. Eu tenho que me conformar à morte de Jesus, para que experimente a ressurreição de Jesus. Então lá nessa cidade onde você está fazendo a obra, você está evangelizando, está ganhando as almas, você
tem abordado um pecador a cada dia, a cada semana, você tem dado materiais para essa pessoa de se despertar e ativar a fé que está no coração dela. Você tem telefonado para as pessoas para falar de Jesus, para convidar para ir às reuniões, para dar um material, para fazer uma visita. Você está fazendo isso? Então não está guardando os mandamentos de Jesus, porque ele ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não está guardando esse ponto. O Senhor disse, amai-vos mutuamente, exortai-vos mutuamente. Você está fazendo isso, que é edificar os que já estão na igreja? Você tem condições e não faz? Não está guardando os mandamentos de Jesus. Você não está fazendo a obra de Deus, não. Você vai levar muita vara para aprender a fazer a obra de Deus. É isso que nós vamos sofrer do Senhor. E não, você não vai sofrer porque está levando a cruz, está sofrendo porque está levando varada de Deus para entrar na linha certa. Esta é a verdade. O caminho é apertado, a porta já era estreita, você passou. Se passou a porta estreita, vai andar no caminho apertado, é mais difícil. Mas vai andar, é sinal que Deus disse, tu tem condições, pode ir. Agora, vamos ser zelosos para Deus. E não essa vida misturada com o mundo, com o social, com esses interesses naturais que ainda há nos nossos corações, que tem muitos cristãos que estão mais com o pé no mundo do que na igreja e no reino de Deus agora. Mas o julgamento virá sobre nós, porque não somos mais crianças na fé. Que Deus abençoe a todos os irmãos e que a graça do Senhor seja sobre todos.